Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. O Observatório da Mulher está de volta essa semana e, como a gente nunca sabe a que horas nós vamos ser assistidos, porque podemos ser vistos e ouvidos a qualquer hora do dia, né? O cumprimento é absolutamente amplo. E hoje nós vamos falar de uma coisa que eu não vou contar o que é, mas eu sei que nós vamos conversar com Moza Benedito, né, a respeito e com Dinho Nascimento. Vamos dar uma entrada primeiro, Dinho, por favor, você apresentando do que trata o assunto? Vamos embora, por favor. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Saci, aí o Saci chegando aqui, ó. Vamos cantar aí um negócio, uma música que tem a ver muito com esse momento. Bom dia, Raquel, bom dia, Mauro, bom dia, Moza. E olha só. Saci Pererê tem uma perna só, mexe com ele que ele dá um nó. Saci Pererê tem uma perna só, mexe com ele que cê vai ver só. Saci Pererê tem uma perna só, mexe com ele que ele dá um nó. Saci Pererê tem uma perna só, mexe com ele que cê vai ver só. Birimbau é um pedaço de pau, uma cabaça e um arame. Birimbau é um pedaço de pau, uma cabaça e um arame. Você pensa que sabe tocar nele, nego, acaba dando vexame. Você pensa que sabe tocar nele, nego, acaba dando vexame. O pandeiro é de madeira, de couro e pratinela. O pandeiro é de madeira, de couro e pratinela. Você pensa que sabe tocar nele, nego, então passe sebo nas canelas. Você pensa que sabe tocar nele, nego, então passe sebo nas canelas. Pula, Saci! Esse Saci Pererê tem uma perna só, mexe com ele que cê vai ver só. Saci Pererê tem uma perna só, mexe com ele que cê vai ver só. Saci Pererê tem uma perna só, mexe com ele que cê vai ver só. Saci Pererê tem uma perna só, mexe com ele que ele dá um nó. Saci Pererê tem uma perna só, mexe com ele que cê vai ver só. Saci Pererê tem uma perna só, mexe com ele que ele dá um nó. Como é que nasceu essa música, Dinho? Essa música foi uma aqui no Morro do Querosene, né, onde a gente mora, né? Uhum. Chegou uma vez um parceiro meu aqui, tem um tempo, e ele chama-se Lumumba. Ele veio de São Luís de Paraitinga. Inclusive, ele mora lá, uma das terras do Saci. O Saci tem muita terra, o Moza sabe disso aí. Ele não tem só uma terra só, não. Ele mora na terra, né? Ele mora aí. E aí o Lumumba veio, a gente conversando, uma visita aqui, aí estava todo mundo reunido aqui, a família, eu, Cecília, né? E aí, aí começou, rapaz, você vê de lado aqui o Saci. Aí começamos, aí teve uma conversa que falou do Saci, eu falei, não mexe com ele não, hein? Aí ficou esse mote, né? Não mexe com o Saci. Eu falei, não mexe não. E aí começamos aí pegando o birimbau, o violão, começamos a Saci Pererê tem uma perna só, mexe com ele, que ele dá um nó, cuidado. E aí terminamos o mote, eu aí continuei a letra e pronto, nasceu e saiu o Saci, nasceu um Saci aqui no Morro do Querosene, entendeu? E aí Mindo Lumumba e o Saci está com a gente até hoje. Ele participou já do disco, ele está no disco, o disco que chama Ser Humano.
É um disco, né? Então, o Saci, ele já está aqui no morro, já atuando. Olha, e não só no morro, Dinho, porque enquanto você tocava, ele pulou no colo do Mozart, né, Mozart? Mostra Pois aí. é. Aqui tem um Saci que frequenta a minha casa aqui direto. Aliás, no Morro do Gênio, lá tem um lugar que deve ter muito Saci, que tem uma mina d'água ali, E preservada num lugar que deve ser um parque. E ali é um ambiente muito bom para o Saci. é isso mesmo, É, tá moço. aí, ó. Olha que ideia. Opa! Você agora falou um negócio que nós estamos. A Raquel sabe disso aqui. A Raquel é uma das guerreiras da gente aqui, da proteção do parque, e o Saci está lá atuando, porque esse parque vai ter que nascer mesmo, já está aí, né? Só está faltando uma canetada aí da juíza, essas coisas aí ligado à política da coisa. E o Saci já falou que está querendo já fazer muita coisa dentro do parque. Vai chamar a caipora, vai chamar a mula sem cabeça. E você, moça, lembrou muito bem. O Saci está protegendo aqui aquela área também, viu? Ele está falando que a Sim. área é dele também e ele não quer saber, quer esse parque da fonte do Peabiru de qualquer forma. Perfeito. Então tem que mandar brasa lá. Mozart, quem é o Saci? Mozart, Bom, quem é o Saci? diga. Hein? Quem é o Saci? Quem? Quem Quem o é quê? o Saci? Bom, o Saci, eu digo que ele é uma síntese do povo brasileiro, porque ele é de origem indígena, era um curumim que tirava o pessoal das matas, lá na divisa do Brasil com o Paraguai. Ele tem origem na Mata Atlântica. Ele ajudava as pessoas perdidas a sair da mata. Aí, quando vieram os colonizadores sabem que um jeito muito eficiente de destruir, de dominar um povo, é destruir a cultura dele, apresentar a sua como superior, tudo mais. Ele começa a acreditar que você também é superior. Então, eles demonizaram todos os deuses indígenas, inclusive o Saci. Passaram a falar que ele tirava enxofre, que tinha chifre, essas coisas todas. E depois, como era uma época de escravidão, que eles queriam aumentar o preconceito contra o Saci, transformaram ele negro. Mas que as negras da senzala e os negros também gostaram muito, porque acabou sendo uma desculpa para elas. Por exemplo, que quando uma cozinheira errava o sal na cozinha, era muito castigada. Aí, então, quando chegava a dona lá, brava, furiosa, como você temperou mal isso aqui, não sei o quê. Foi o Saci que jogou sal. Quando tinha uma revolta na senzala, o líder da revolta, ou quem iniciou, podia ser morto sob tortura, marcado a ferro. Então, quem começou isso aí? Foi o Saci. Bom, depois disso, ele recebeu esse gorrinho vermelho, que é um gorrinho típico de Portugal, que tem lá os saloios, que são os caipiras de lá, usam o gorrinho, não só vermelho, mas também do jeitinho do gorrinho do Saci. E esse gorrinho também tem que é o gorrinho mágico, aparece em muitos mitos da Península Ibérica. Além disso, durante a Revolução Francesa, os republicanos usavam gorro igual. Então, o Saci como seu mito libertário. Então, você veja que o Saci, ele junta o indígena, o africano e o europeu, e só não tem o oriental, que chegou aqui mais tarde, já no século XX, quando a figura do Saci já estava pronta, mas já ouvi falar que andaram assim, encontrando um sacizinho de olhinho puxado lá no bairro da Liberdade, no parque ali da Liberdade, né? E além disso, o Saci, ele tem assim, uma outra coisa mais, ele é protetor da floresta. E aí, então, se você vê, ele tem tudo para ser triste, infeliz. Ele é perneta. Então é vítima pode ser vítima de preconceito. É negro, outro motivo para ser vítima de preconceito nesse país racista. E vive pelado, é pobre. Então, só aparece de calçãozinho para aparecer na televisão. Então, e é ao mesmo tempo gozador, alegre e brincalhão. Então, o que é mais brasileiro do que isso? Ele é a síntese do povo brasileiro, do meu ponto de vista. Perfeito. Dinho, mostra a camiseta aí.
tua, por favor. Aqui, Aham, sim. O tá, teu tá dando também para ver tem? aí? Não, sobe um Ele é pouquinho na mais. mata aqui, né? Quando você vê só uma escuridão, Sim, parece aqui só a fumacinha do pito dele. sei. Bom, essa E camiseta foi aí, lançada no dia do Saci, né? Resolveu assim, a Sinistro gente de comemora o dia do Saci, Ah, não estou ouvindo agora. então, A deixa o gente Dinho falar. comemora o. Fala. Estão ouvindo? Sim. A gente comemora o dia do Saci, 31 de outubro, assim, mesmo como um contraponto mesmo ao Halloween, que a gente acha que é uma coisa imposta pelo imperialismo cultural. E a ideia surgiu justamente por causa disso, desde o final do século passado, que a gente estava incomodado com esse negócio de essa coisa de cultuar uma coisa que não tem nada a ver com a gente. As pessoas fazendo uma festa que ninguém sabe o que significa, uma festa comercial e tudo mais, e ao mesmo tempo um abandono pelas nossos seres, do nosso imaginário aqui, né? Então, em 2003, a gente viu lá em São Luís do Paraitinga para criar uma entidade de estudo e defesa da cultura popular brasileira. E já existia também uma associação anterior, que tem a Saci como símbolo, que é a Associação Nacional dos Criadores da Saci. Mas ela não tem uma atuação social, política, porque a gente entende o Saci como uma figura política mesmo. Eles até discordam um pouco, né? Tipo, a ANCS, Associação Nacional dos Criadores de Saci, com sede em Botucatu, que eles comemoram o dia do Saci no dia do folclore. Para a gente, não, a gente quer o Saci uma figura com não só o Saci, como os amigos dele, como o Boitatá, Curupira, Iara, todo esse estilo do nosso imaginário, ser comemorado no 31 de outubro. A gente estuda, propõe, divulga, faz muita atividade cultural, debate, publica livros. Temos um filme chamado Uns Todos Cis. Então, a gente tem uma atuação assim, nesse sentido. Surgiu mesmo como contrapondo ao imperialismo cultural. Uhum. Dinho, o que mais, além da música, acabou surgindo em termos dentro do mundo da capoeira? Eu estou perguntando para o Dinho. No mundo da capoeira, no Morro do Querosene, na história da luta pelo Parque Piabiru, como é que entrou o Saci nessa história? Aliás, o teu Saci está segurando uma abóbora, não está? Exatamente, viu? Ele falou aí, o Moza falou uma coisa interessante. O Moza realmente é um expert no Saci, né? É uma pessoa que é uma das pessoas aí no planeta que fala sobre o Saci de uma maneira resumida e completa, no sentido da palavra. E aí, esse ano, Raquel, aqui no Morro, eu e Cecília, nós participamos de algumas manifestações do Saci. Inclusive, Moza, parece que não, Raquel, mas está crescendo. Com a pandemia, a gente sentiu o aumento das pessoas aderindo ao Saci, fazendo esse contraponto aí que o Moza está dizendo sobre o Halloween. Por quê? Porque a comunidade da Raposo Tavares, que chama Coab Raposo, Raquel sabe aqui que a Coab, eles há 11 anos eles fazem a festa do Saci. Então o Saci não está mais sozinho, viu, Moza? Então a gente, há muito tempo, eu e Cecília e a família, nós saímos daqui do Morro do Querosene e vamos para lá. Esse ano, com a pandemia, nós fizemos do jeito que vocês estão vendo aqui. A live foi muito interessante, porque eles dão troféu. Nós recebemos troféu sobre o Saci. E a comunidade lá, as crianças, a família, eles estão inseridos no Saci. As escolas também, que é uma coisa importante. E o Morro do Querosene, aqui com a nossa luta do Parque da Fonte,
A gente, todas as vezes que a gente está fazendo os mutirões, que faz os movimentos em defesa do parque, porque a palavra está dizendo defesa, né? E o Saci está sempre ali junto com a gente, na capoeira, porque a capoeira, e o Moza falou uma coisa interessante, a figura do Saci ela já está dentro da cultura brasileira da manifestação. Na hora que a gente está numa roda de capoeira, cantando uma ladainha, cantando um corrido, que são palavras que a gente usa na capoeira, a gente, ou uma chula, a gente está falando das figuras interessantes da nossa imaginação, do nosso imaginário, ou então da realidade, e uma delas é o Saci Pererê. Então, por isso que eu falo na música, eu digo, Saci Pererê tem birimbau é um pedaço de pau com a cabaça e um arame. Você pensa que sabe tocar nele, nego, acaba dando vexame. E tem o Saci ali fazendo sua estripulia. E a musicalidade da capoeira, da manifestação brasileira, já está ali uma figura do Saci. E aí, o que é que a gente fez esse ano? Esse ano, aí tem o Pé de Baraúna, aqui perto também, uma casa que cuida de crianças, do Paulinho Baraúna e da Renata, que também é um capoeirista, e eles têm lá também um nome, o símbolo da casa, aqui na Santa Nésia, Raquel, se você passa ali, bem do lado da casa do Saci, que é o Parque da Fonte, eles têm um símbolo que é o Saci Pererê, é o símbolo da Pé do Baraúna. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, a bruxa veio muito forte com o Halloween novamente esse ano, com a pandemia, nas divulgações que eles estão aí, né? Aí eu falei, o Saci está convidando, moça, trouxe a nossa abóbora para chamar desta vez, para não ter briga, ninguém a gente vai brigar, não, basta de briga no Brasil, o Brasil está com muita... Vamos chamar a dona bruxa para ela participar agora das nossas festas, comendo pirão de girimum. Isso aí já é uma coisa que a gente criou aqui no Morro. Eu e Cecília vamos fazer isso para não ter confusão. Vamos chamar a bruxa para comer e chamamos. Tivemos a luz de vela, um jantar regado a pirão de girimum, que a gente lá no Nordeste, de vez em quando, come, e abóbora. Então, a abóbora já está com a gente. Não vai ter mais essa história de Halloween. Então, ano que vem, como eu falei para a Raquel aí, viu, Boza? Se prepare o pessoal do Halloween, porque vai ter muito pirão de girimum. E a dona bruxa já gostou. Então, é o seguinte, eles não vão pensar que vai ter só o pessoal fazendo pavô. Pavô, a gente quer estripulia. Então, é essa a história, e o Morro do Querosene já está inserido aí. Então, já que você falou de bruxa, eu gostaria de falar uma coisa. Posso falar sobre as bruxas? Pode. A gente, na SOSACI, a Sociedade dos Observadores de Si, nós não somos contra as bruxas. Ao contrário, exatamente. Quando a gente começou a festa do Saci em São Luís de Paraitinga, em 2003, uma associação de funcionários da Universidade Federal de Santa Catarina chamou a gente para fazer uma reunião lá, e nós fomos, e reuniram também umas bruxas lá de Santa Catarina. Santa Catarina tem uma tradição de bruxaria muito grande, porque quando na Europa se queimava bruxas na fogueira, a Santa Inquisição, Portugal queria colonizar os Açores e mandou, em vez de queimar as mulheres acusadas de bruxaria, que eram mulheres sábias, que peitavam a igreja, por isso elas eram corajosas, muito sábias, e então elas eram elas têm o espírito do Saci nelas. Então elas foram mandadas para os Açores, e lá elas ensinaram para as filhas, que ensinaram para as netas, assim por diante, até que Portugal resolveu colonizar a ilha de Santa Catarina, que anteriormente era dominada pela Espanha. Aí foi mandado um monte de mulheres dos Açores para lá, que foram habitar em torno da Baía da Conceição, da Lagoa da Conceição.
E elas lá também continuaram se desenvolvendo as suas atividades. Elas são parteiras, benzedeiras, são curandeiras, entendem muito de medicina, assim, com ervas e tudo mais, conhecem bem as ervas. E elas, então, passaram a comemorar com a gente, lá em Santa Catarina, elas comemoram o Dia das Bruxas e do Saci, não do Halloween. Porque o Halloween é uma caricatura da bruxaria, da bruxa. O Halloween dos Estados Unidos, né? Porque o Halloween original, lá das Ilhas Britânicas, do povo celta, tem um sentido místico e político importante também. Então, nós somos amigos das bruxas. Elas são nossas amigas. Uhum. Então, eu queria, nessa altura do papo, que o Mauro incluísse aquela foto do Saci jantando a abóbora, né? Porque já que vocês falaram disso, eu acho que a foto é representativa. E você tem toda a razão, Moza, porque as bruxas eram mulheres sábias, eram mulheres que conheciam a medicina natural, que faziam partos, que, enfim, a comunidade se juntava em torno delas. E foi na época do surgimento da medicina, como nós a conhecemos, que as mulheres foram queimadas na fogueira como bruxas, porque precisava abrir espaço para essa medicina mais tradicional, etc, etc. Então, o sentido político, né, das bruxas acabou se perdendo. E o que acabou sobrando para nós aqui é exclusivamente o marketing, né? De compre uma abóbora, faça não sei o quê, compre, enfim, não sei o quê, mas enfim, o aspecto político que poderia ter em Halloween se perdeu, né? Aqui para nós, pelo menos. Não é isso, Nos Marcos? Estados Unidos também, né? Virou uma festa comercial. Aliás, tudo que vai para os Estados Unidos se transforma em comércio. Então, Sei. lá, o Halloween virou aquela tradição celta, virou um comércio lá, tanto que é a segunda festa que movimenta mais dinheiro nos Estados Unidos, só perde para o Natal. Eles criaram o Dia das Mães, esse negócio, mas perde tudo para isso. E, aliás, aqui, você falou da abóbora também, na primeira festa do Saci em São Luís do Paraitinga, foi criado esse símbolo pelo Oi, que é um cartunista, e virou um símbolo para nós. E todos os restaurantes de São Luís do Paraitinga serviram carne seca nesse dia, porque o lema da nossa festa era Halloween só se for com carne seca. Que ótimo. Muito legal. Muito legal. Agora, Moza, você, quando se determinou que teria comemoração no mesmo dia, no dia 31 de março não, de outubro, né? A festa do Saci, na mesma data que o Halloween, faz alguns anos atrás, pintou uma série de atividades também. A camiseta que o Dinho mostrou, o calendário do Saci, a pandemia impediu essas manifestações todas ou teve também este ano, ou como é que está isso? Como é que estão os festejos? Nós fizemos assim uma recomendação para brincadeiras em casa, fazer as brincadeiras com as crianças, com o Saci, contar causos, cantar música, fazer brincar assim de pular com a perna só, assobiar, todas essas coisas que o Saci faz, né? E também tivemos uma atividade, no dia 31 mesmo, tivemos um debate, um seminário sobre cultura popular, com o professor Iqueda, o Rudá de Andrade e eu, por esse troço chamado Zoom também, né? Foi isso dia 31 de manhã. Era para durar 1 hora, acabou durando 2 horas e meia. Mas e também na véspera, no dia 30, tem um grupo uma casa de cultura chamado Os Capoeira, aqui na rua Belmiro Braga, em Pinheiros, que também fez uma transmissão com a gente, eu conversando sobre isso, contando histórias e tudo mais. E, aliás, eu tinha sugerido a elas que levasse o Dinho, que contatasse o Dinho, mas eu não tinha o contato do Dinho para passar para elas no telefone. Foi uma pena, porque eu acho que ia combinar muito bem. Aliás, eu quero mandar depois isso aí para elas lá, os capoeiras, que são um pessoal muito legal,
que também está participando disso. Então, teve um monte de atividade desse tipo, assim, né? Em casa ou por esses meios de comunicação, assim, nada presencial. Aham. Dinho, você foi para onde mesmo para comemorar o Dia do Saci, que você falou? Conte Olha, como é que foi a nós comemoração. participamos, eu e Cecília, a gente participou do. Eu vou ter o maior prazer de quando a gente acabar, que vai acabar essa parte de pandemia, né? Nós vamos regularizar as coisas aí e de ter, de fazer o convite para vocês no ano que vem, lá na Raposo Tavares, Coab, o você, o Moza, até o Mauro também, porque lá o Saci, viu, o Moza sabe aí, viu, Raquel? Ele é de socializar, é como na capoeira, né? A nossa manifestação brasileira, que a gente está envolvido aqui no Morro, a gente faz isso com muito afinco, né? E você sabe disso, nos sambas de roda, no boi. A nossa manifestação brasileira, ela é de aglutinar pessoas. Por isso que a pandemia, o Saci agora já está fazendo parte desse mundo aí dessas lives. Tanto que eles escreveram o nome lá, Raquel, viu, moça? Escreveram, em vez de ser Live, colocaram Live. Não, Laive, live. Fizeram mesmo. Então, eu acho isso muito interessante, porque o Moza fala dos causos, né? Então, a gente, na manifestação brasileira, a gente foi criado no Brasil contando causos na manifestação, falando. Na capoeira mesmo, antes de... Tem uma palavra que chama ladainha, e você canta, você louva, e a louvação, a vida do mestre, o acontecimento. E nisso aí, a manifestação brasileira é muito rica. Então, a gente, quando nascia ou ia dormir, a avó da gente, o vô, contava uma história para a gente dormir. E, às vezes, falava assim, quando contavam a história do Saci, já contava outra melhor para a gente não ficar meio ali, né, com aquele receio, porque tinha esse lado do imaginário mesmo, de ficar, às vezes, o Saci fazia aquelas tripulias e você ficava com aquela imagem que você via o Saci, né? E isso daí foi se perdendo no Brasil. O Moza sabe disso mesmo. Nós começamos a ter essa coisa de ficar perdendo a história. A história é muito importante da cultura brasileira. Então, o Saci, esse ano, a gente tem que fortalecer mesmo dentro da escola, porque essa coisa de ficar só aproveitando, a criança vai no shopping, mas se ela tem na escola a figura do Saci contracenando com as histórias que o Moza estava falando da bruxa, da valorização da cultura que vem lá de fora, num outro sentido, da verdade dela. Porque, como o Moza fala, eu sei que o Saci, que a bruxa, os contos dos celtas chegaram nos Estados Unidos, os Estados Unidos transformam numa coisa comercial. Então, assim, isso que é o complicado, porque se eles deixassem a coisa como são, não, eles mudam. E a gente precisa trazer a realidade da cultura de outro país com a realidade, porque a cultura popular, Raquel, ela, por exemplo, nós temos a história dos mouros aqui, o desafio, o cordel, tudo isso são histórias que vêm fora das ilhas dos árabes. Tem instrumentos nossos, como o atabaque, é o nome árabe. Então, a gente conta isso na capoeira. A gente não fala o que não é. Então, assim, a viola machete que usa na chula, em Santa Amaro, na Bahia, onde minha avó nasceu, ela é influência de Portugal. Então, ela já está inserida no samba de roda. A gente não fala assim, é uma viola brasileira. Não, a viola veio de Portugal e o Brasil abraçou, e o Brasil respeita,
E o Brasil tem isso. Nós precisamos disso, de resgatar a cultura do irmão, como queira a gente falar, né, de uma maneira real. Não a gente trabalhar nesse lado comercial, colocar nas crianças, e aí a coisa fica deturpada. E o Saci, falar em deturpar e querer fazer coisas que não é, ele entra em ação. Então ele diz, olha, a história é assim, a história é a verdade assim. Então, porque se quiser falar, eu conto também causos. Então, brincando, e aí é isso. Então, assim, eu acho que nós temos que trabalhar nas escolas, assim, as escolas que ali é que começa. Porque as escolas particulares, as escolas do município, do governo. Então, eu acho, tendo esse caso, a caipora, falar da mula sem cabeça, é a coisa indígena, como o Moza falou. A gente tem nomes aqui em São Paulo, Raquel, Anhangabaú, Ibirapuera, né, Guarani, tanto nomes de ruas. Está na hora da gente chegar cada escola, dizer, olha, o nome dessa rua é por causa disso, disso e disso, né? Eu acho que isso vai facilitando mais, porque senão, aí, né, eu acho que é por aí. Uhum. O próprio Butantã também é um nome indígena. Que é terra dura. Agora tem um Peabiru, a gente fala agora porque as pessoas... Moça, a gente está com um parque aqui que chama Parque da Fonte, e estamos inserindo o Peabiru, que é o caminho que passa aqui, né, vindo do Peru, dos Incas, tem toda essa história que dentro do nosso livro formal de história não existe isso. Então a gente precisa contar isso para as crianças. Aqui, como aqui no mundo, né? Eu escrevi um livro sobre o Peabiru, um romance juvenil, mas estou tendo muita dificuldade, porque é uma coisa muito interessante o Peabiru, é muito simbólico essa fonte ali também, que é o caminho que levava, que os bandeirantes, inclusive, usavam para se esquecer, e ali ia também o pessoal usava o caminho do Peabiru para chegar até os Andes, né? Porque quando a gente fala isso parece mentira, né? Mas os povos Guarani do sul do Brasil tinham contato com os Incas por esse caminho do Peabiru, que era um caminho que ia direto lá, muito maluco essa história, assim. E os contatos com os Incas não eram muito pacíficos, não, era muito teve invasões guaranis ali que deixavam o poderoso exército Inca numa situação difícil. Eles achavam que os Guarani eram muito doidos, eles são pacíficos, mas quando eles resolvem entrar numa guerra, eles são doidão mesmo. E a outra coisa que eu queria sugerir, uma coisa que eu queria sugerir para vocês é o seguinte: eu estava procurando, o Edson mesmo, que participa também dessa festa lá no parque, eu já participei também lá na Raposo Tavares, ele estava procurando uma palavra para substituir live, que é uma coisa que soa mal no ouvido da gente. Aí um amigo meu, que você vê que a gente vai recebendo influência de todos os lugares, um amigo meu que é japonês de Okinawa, filho de um japonês de Okinawa, Okinawa é a Bahia do Japão, né? Todo mundo lá é gozador, brincalhão, musical. Então, e o Satoru, que é esse meu amigo, ele criou o nome Telepapo. Eu acho que é muito melhor do que live, né? Fazer um telepapo. Telepapo. O que você acha disso? Muito legal. Agora, o Dinho levantou uma questão que eu achei interessante também, que é incluir esses contos, essas personagens, etc. e tal, na escola. Eu lembro que meu filho mais novo, quando ele tinha 3 anos, ele estava numa escolinha, a gente foi buscá-lo, ali no Butantã mesmo, e ele estava agachadinho, segurando um barbante, e lá na outra ponta tinha uma armadilha que ele tinha feito. E aí, Michel, o que você está fazendo? Eu estou esperando o Saci, para ver se eu converso com ele e depois eu solto ele. Né? É bonito essa história, né? E você, Mozart, tem uma série de livros sobre uma série de personagens que poderiam servir para contar história, para ser utilizado na escola. Que personagens que você... sobre que personagens você escreveu, Mozart?
a gente escreveu esses livros justamente sonhando que um dia fosse adotado nas escolas brasileiras, não para a gente lucrar. Se tiver que publicar de graça 1 milhão de livros, eu vou achar uma maravilha para fazer isso. Mas o ministério, nenhum ministério adotou, nenhuma secretaria adotou. Alguma coisa chega assim nos estudantes que a gente deu de graça e tudo. Mas assim, a primeira coleção, chamada Mitologia Brasílica, explicando a origem desses seres do nosso imaginário, geralmente do Tupi, né? Que são o Saci, que era um deusinho menor da cultura Tupi-Guarani. Você vê que a questão também é que os deuses indígenas têm ligação com a questão ambiental. O Curupira é o protetor das matas. O Caipora é protetor dos animais das matas. O Boitatá é protetor dos campos. A Iara é protetora dos animais que vivem nas águas. Então, para proteger os animais que vivem na água, ela tem que proteger a água também. Então, tem que ter muita água farta e limpa para poder sobreviver os animais. Então, ela é considerada a protetora das águas. E fora isso, a gente fez um livro também chamado Importados e Naturalizados, que são a mula sem cabeça, a cuca e o lobisomem, que vieram povos que colonizaram o Brasil. É diferente do Halloween, porque eles não foram impostos goela abaixo. O povo que veio para cá acreditava nisso. Então, aconteceu o que o Oswald de Andrade chama de antropofagia, que a gente pega e transforma. Assim como a viola, né, que o Dinho citou, que veio de Portugal, que é real, mas aqui teve a antropofagia brasileira que transformou ela na viola caipira também, que tem uma sonoridade diferente. Bom, então essa é uma coleção. A outra, chamei de Turminha Brava, para criança ler. Foi especialmente para criança mesmo, em fase de recém-alfabetizada. O Saci, Iara, esses são 8 volumes. Saci, Iara, Boto, Curupira, Caipora, Mula Sem Cabeça, Lobisomem e Boitatá. Então, foi assim, a gente fez um lançamento, foi distribuído um pouco, mas o editor só faz coisa quando tem apoio de Lei Rouanet, essas coisas, então ficou meio abandonado. E também a gente tentou que os ministérios e secretarias de educação e cultura adotassem, mas não foi para frente, não, né? O pessoal, assim, se não tiver até no poder político aqui, tem que ter uma coisa muito comercial, um lobby desgraçado, senão você não consegue. Que pena. Que pena, né? E aí, que ideia que vocês têm para a gente poder implementar isso algum dia em breve? Tomara. Tomara. Tomara, a gente precisa mudar isso. E, infelizmente, assim, mesmo nos anos em que tivemos, assim, teoricamente, no poder, não tivemos muito apoio nisso, não, né? Assim, teve até apoio mais moral, entre aspas, do que um apoio efetivo. Porque em alguns lugares, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, é oficial, o dia 31 de outubro é o dia do Saci, e seus amigos, Saci e seus amigos, que é esse pessoal, essa turma toda, incluindo as bruxas, né? Mas, só que a lei do Brasil é uma coisa gozada, é que nem vacina, como já dizem, umas pega, outras não pega. E a lei, depois de aprovada, se não for regular, tem que ter uma regulamentação, que é uma coisa maluca. A lei está aprovada, mas ela não funciona enquanto não tiver regulamentação. E, no caso, a Secretaria da Cultura, que a gente foi falar com o secretário na época, e ele falou, não, mas não está regulamentada. Então, não sabe quem é que comemorar, como é que faz para comemorar. Está lá, a lei está escrita ali, mas e daí? É um país muito maluco. Realmente é. Fala, Dinho, você está querendo falar? Eu acho, né, que a gente tem que... água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Saci Pererê, essas personagens aí, esses mitos que o Moza falou aí, eles estão vivos.
eu acho que falta tirar, fazer com que essa água vá batendo ali para que aconteça, ressurja esses mitos, essas lendas. Porque eu acho que a escola, a comunidade é importante, né? Por exemplo, uma coisa que está acontecendo, né, Raquel? A gente está num momento de tecnologia. Gostei do nome, viu, Moza? Como é? Bate-papo, não? Como é? Telepapo. Telepapo. Fazer o Aí, telepapo. telepapo. Eu acho que o ano que vem a gente já vai, vou falar com a Cecília aqui, o nome vai ser, se tiver continuar essa coisa de live aí, a gente vai colocar esse nome também, telepapo. Por quê? Porque isso tem a ver com as brincadeiras, com os causos, e vai surgindo. O brasileiro é muito criativo nessa parte. Eu acho que para ter, o que eu falei, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, aqui a gente tem a força da nossa água, né? Que é uma coisa importante, que tem um pessoal, eu não estou mudando de assunto não, mas tem aqui o pessoal da Rios e Ruas, que é o Luiz Bueno, e o parceiro dele, o José Bueno, que eles procuram o caminho do Rios em São Paulo, né? Tem um Adriano, que está lá com os Guaranis, que também procura água. Tem a gente aqui no morro que tem os lençóis freáticos, inclusive dentro do parque, nós temos 3 minas d'água, água que eu já tomei banho com os filhos aqui e já bebi, e está lá a água, né? Por isso que a gente está nessa defesa, que tudo isso está em São Paulo. E a gente foram enterradas, né? As bicas aqui em São Paulo, aqui no Butantã, a Raquel sabe disso, na Vila Indiana, aqui tem uma Rua da Bica, aqui no Morro. Não é porque o nome é Rua da Bica que alguém falou, bota a Rua da Bica, não. Porque existia uma bica ali, né? Sim. Então, eu acho que é a mesma coisa dessas personagens que o Moza está falando. Existe a caipora, no sentido do imaginário. A mula sem cabeça, o boitatá. Então, a gente precisa desenterrar essas personagens, que elas estão aí. A água tem muito lençol freático em São Paulo. Aqui na praça, aqui no Butantã, nós estamos ferrados de lençol freático. É a mesma coisa do caminho do Peabiru, que aqui nós temos um caminho que passou um dos bandeirantes, que eu falei que a gente fala, vamos dizer quem são esses caras. Por exemplo, o Raposo Tavares, né? O Saci passou também por ali. O caminho do Peabiru, aí a gente tem a estrada Raposo Tavares. Quem é Raposo Tavares? Quem é essa personagem? Né? Eu acho que tem que começar a escola a falar. É o bandido, né? Não, então, moça, já que não vai tirar, tem que falar, né? Eu acho que é a mesma coisa de falar do Saci, Raquel e o Moza. Agora é o seguinte, eu falei com a comunidade da Raposa, eles vão fazer roda de conversa no ano que vem, foi o que eles falaram. Nós aqui também vamos falar. Então, falar quem é o Raposo Tavares, falar o que é o pai, porque aí as crianças não vamos mentir, vamos falar o real do Raposo Tavares. E aí fica a critério da comunidade e dizer se vai ser Avenida Raposo Tavares, se não é, não é. Está lá. Agora, não adianta a gente ficar... Então, eu acho que a gente precisa resgatar, a palavra é resgatar os mitos, as lendas, trazendo. Vocês falaram aí, o Moza falou dos meus camaradas da capoeira aqui na Vila Madalena, os capoeiras. Fiquei sabendo também, que bom. Lá é o da Lua, o mestre da Lua. A Orquestra de Birimbaus do Morro do Querosene, que a Raquel sabe, nós fizemos várias apresentações que a gente faz aqui na praça. A gente está sempre falando do Saci, entendeu? O da Lua sabe disso, porque ele agora está envolvido, como o Moza falou, fazendo essas festividades. Vai chegar uma hora que a gente vai falar, já que essas palavras, viu, Moza? Live, esses negócios, a rede do Saci. Só que não vamos jogar rede para pegar Saci, podemos jogar rede para pegar Saci. Rede Saci, tu tem essa palavra rede na internet,
Você está na rede, entendeu? Bota a rede. Eu acho que vamos começar a envolver essas palavras e transformar essas palavras numa coisa positiva, né? Sim, a rede do Saci, ao contrário de ser uma rede que prende, pode ser uma Exata, rede que liberta. exatamente, né? Então é isso. Por exemplo, eu vou falar aqui de uma. Talvez se a Raquel se der licença, eu tenho no final. Aqui tem um dos meninos que eles montaram um quarteto que o Moza sabe, chama Quarteto Pererê. Opa, Maravilhoso, uma pena que não existe mais. legal. Maravilhoso. Olha, Eles que musicaram o filme Somos Todos Sacis. é, Muito legal. né? E eu tenho uma música que eu fiz para eles nesse disco. E eles agora desarticulou um pouco, e como a Moza falou, os meninos lá, então, assim, é uma pena, precisa também na música ter mais música, mais grupos falando dessas personagens, porque o livro do Moza está aqui na nossa casa. Né? O Moza e o Oio, que fez a ilustração, né? O Moza, me diga aí se eu estiver falando qualquer coisa que não for do seu livro. E essa semana a gente falou do livro do Moza, aqui na hora que a gente fez né, o livro do Moza, quer dizer, e várias pessoas que fizeram livro e fazem livro sobre o Saci, sobre a Caipora, sobre Mula Sem Cabeça. Não foi só Monteiro Lobato, que é uma história também. Depois eu queria que o Moza e a Raquel, antes de terminar, falasse dessa figura que está polemizada no nosso contexto da cultura sobre Monteiro Lobato. Teve gente que já falou aqui, Moza, que o Monteiro Lobato, que ele que criou o Saci. Eu quero não provocar no bom sentido, e aí depois eu quero saber como é essa história do Monteiro Lobato, que é uma figura que eu também conheci, estudei, li um pouco, sobre essa coisa do sítio do Pica-Pau Amarelo, que estava se vendo na televisão, depois e ficou sobrando a figura do Saci. Moza, Bom, você se quer quiser, eu responder? posso contar já a história do Conta. Monteiro Lobato. Então, a história do Monteiro Lobato, o interesse dele pelo Saci, teve o mesmo princípio que o nosso, que é a questão do imperialismo cultural. Porque o Monteiro Lobato, em 1917, ele foi dar um passeio no Jardim da Luz, que era onde se reunia a burguesia de São Paulo, as mulheres com seus vestidos longos, chapéus, homens engravatados com bengala, aquele parque lindíssimo, com muitos lagos, fontes e muita árvore, e muita escultura também. Aí o Monteiro Lobato olhava aquelas esculturas. O que eram as esculturas que tinha no parque, frequentado pelos brasileiros ali? Fadas, nibelungos, gnomos. Monteiro Lobato falou assim: uai, parece que eu estou na Escandinávia. Cadê o Saci? Cadê o Curupira? Cadê a Iara? Aí ele foi indignado com o jornal que ele trabalhava, o Estadinho, que era um tabloide do jornal ligado ao Estado de São Paulo, e publicou na coluna dele um recado aos leitores. Olha, aí onde você mora, tem Saci? Como é que ele é? O que ele faz? E aí choveu carta. Cada lugar tem um Saci diferente, né? Como o Dinho falou, tem Saci pelo Brasil inteiro. E num lugar, ele era meio malvadinho. Em outro lugar, ele era mais brincalhão. Eu sei que choveu carta de todo lugar, assim, e o Monteiro Lobato foi ficando, no fim, foi tanta carta que no ano seguinte ele publicou, em 1918, todas essas cartas num livro chamado Saci Pererê, Resultado de um Inquérito. Um livro grosso que eu tenho até hoje aqui em casa também, foi reeditado depois, né? Mas então a história do Monteiro Lobato começou. A figura do Saci já existia, aí ele foi um grande divulgador, assim como foi o Ziraldo com a turma do Pererê depois. Então ele tem muita importância. A figura do Monteiro Lobato é meio contraditória, assim, porque ele teve momentos em que ele estigmatizou o caipira, por exemplo, criando o Zeca Tatu, falando que era um sujeito que não prestava, que não fazia nada. Que depois ele reconheceu que ele estava errado, que o cara era doente, não tinha apoio nenhum.
dos governos, então não tinha medo, o cara tinha paludismo, ele não tinha disposição para trabalhar, para empreender. Então, aí depois ele reconheceu isso. Teve outros momentos também, quando ele escreveu o Presidente Negro sobre os Estados Unidos, e foi um tom meio racista, assim. Ele era meio americanófilo, mas ele teve a sua importância, e tem ainda, né? Os livros dele têm importância, sim. Ele foi um grande, ajudou muito a manter essa coisa da cultura brasileira, cultura popular brasileira, deve muito a ele também, como escritor. Ele foi um dos caras que mantiveram isso. E a gente, falando assim dessas figuras todas, eu quero lembrar também que a gente chama 31 de outubro, dia do Saci e seus amigos, porque o Saci é conhecido do Brasil inteiro. Onde eu vou, desde Roraima até o Rio Grande do Sul, nunca precisa explicar quem é o Saci. Todo mundo sabe que é o negrinho perneta com um gorrinho mágico que faz traquinagem. Mas os mitos mais populares, por exemplo, lá em Roraima, é o Macunaíma, de outra cultura que não é Guarani, não é Tupi. O Macunaíma, que depois o Mário de Andrade chamou de Macunaíma. E lá tem também o Curupira, tem até uma praia do Curupira, no Rio Branco, lá em Boa Vista. No Acre, é uma piguari, que é o mais popular, que é uma preguiça gigante. No Ceará, tem a caipora, que é a mulher caipora lá também, que é mais popular. Então, a gente festeja o Saci e esses mitos todos. Que delícia! Mauro, eu queria fazer uma pergunta para você e depois a mesma pergunta para o Mozart. Você pode aparecer, por favor? Mauro? Mauro, estou por aqui. Você acredita em Saci? Mas é claro. Mozart, você acredita em Saci? De jeito nenhum. Ele é muito enganador. Ele me engana. Toda vez que eu acreditei nele, ele me enganou. Tá certo. Eu sabia que o Mozart não acreditava, porque ele mente muito. Mente que nem... Gente boa, nosso programa está chegando no fim. Vocês querem fechar um pouco com alguma colocação? Porque daqui a pouco a gente toca música e encerra. Mozartinho. Bom, vou dar o meu recado. Fala aí, pode dar o seu recadinho. Pode não, tá? Depois eu vou. Não, eu só quero falar assim. Eu vou cantarolar depois a música do Pererê aqui que eu fiz aqui. Mas vai ficar lá, não. Bom, então meu recado é o seguinte, gente. Vamos festejar. Eu digo sempre o seguinte, que uma das coisas que mais desagrada as pessoas más, as ditaduras e tudo, os ditadores, é a gente manter o humor. Eu lembro que quando eu trabalhava no Pasquim, o Pasquim só era mais odiado pela ditadura do que o pessoal da luta armada, porque manter o humor para eles é um horror. Então, vamos encarar esse tempo brabo com humor, não deixar de ser contra isso, querer superar isso, mas superar com humor e mantendo também os nossos seres do nosso imaginário, festejar e estudar e ser que nem o Saci. Com toda a dificuldade, a gente ser alegre, brincalhão e gozador. Perfeito. Dinho, você quer encerrar com uma música também ou só uma falinha? Eu vou encerrar com a música aqui, porque essa figura do Saci, você falou de acreditar no Saci, Raquel. Sabe no Brasil, nós temos frase nos para-choques dos caminhões na estrada, que o Mozart e o Mauro, agora já que o Mauro também está aí, a gente está quase não vendo mais essas frases. Sim. Eu cresci aprendendo essas frases com meus avós. Eu tenho uma música que chama Boi Sabe Onde Arromba a Cerca, que a minha avó falava, meu tio falava, cuidado, boi sabe onde arromba a cerca. Aí eu fiz uma música. Na minha roça tem um bezerro que boi para entrar vai ter que berrar.
o boi sabe, onde arromba a cerca. E aí a gente vai colocando essas frases na nossa cultura. Eu uso isso na capoeira, né, o samba. E tem muitas frases interessantes no para-choque de caminhões. E você viaja, eu viajei muito para Minas com Pena Branca e Chavantinho. E eu via muito a frase. Eu toquei com ele durante 6 anos. Né? E eles contavam histórias, porque o mineiro tem isso. Então, eu acho assim que acreditar no Saci tem aquela frase que diz: eu sou ateu graças a Deus. Entendeu? Então, é assim. E aí eu falo aqui assim, que nós precisamos... Aí eu já digo uma coisa. Eu digo que eu sou ateu desde a outra encarnação. É, aí tem aquelas histórias, né, moça, que a gente fala, doutor, aqui a reação. Então, o Saci reencarna em todos nós, né? Nós temos esse imaginário que não vai sair nunca, né? E passar debaixo de escada, não vou passar, não. Aí o pessoal fala, por que você não passa? Sabe por quê? Porque tem um cara lá em cima, ele pode cair na nossa cabeça. Ou então a tinta está lá em cima, pode virar na nossa cabeça. O brasileiro tem sempre uma saída, né? Para não fazer aquilo, para não ser colocado como supersticioso. E eu acho que o Saci está envolvido nisso tudo. E então é isso, agradecer aí a Raquel pelo esse convite de estar junto com essa figura maravilhosa que é o Moza, aí o Mauro, todos nós somos sacizistas, né? Agora tem, esse ano, na Raposo, a curiosidade da Coab Raposo foi a Sacizete. Opa! Viu, Moza? O troféu foi também uma Saci. Isso é muito que bom. Legal. Eles lá, moça, fizeram o troféu da Saci. Perfeito. Então, isso é muito bom. Eu acho que nós estamos nessa coisa do gênero. E dizer que eu falo assim, então, para terminar aqui, Saci pererê, 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 toca o som pererê, 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 venha ver pererê, 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 vou brincar com você. Pererê, pererê, viva o pererê. Pererê, mito da mata, pererê, saci pererê, pererê com pé na dança, saltitando pererê, pererê tá na taquara, rodopia como que, pererê caiu no mundo, liberdade pererê, 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 venha ver pererê. E Saci Pererê, esse gorro aqui que o Moza não falou, depois eu queria que ele desse só esse sotaque, aí explicasse, tem a ver com a liberdade. Sem o gorro, Saci fica sem a liberdade. É ou não é, Moza? Então, muito obrigado, em nome de todos os Sacis aí, aqui no Morro do Querosene, o Parque da Fonte, já, com o Caminho do Peabiru, com a Mula Sem Cabeça, as Caipora. Então, nós queremos essa liberdade do Saci, cada vez mais. Gente, foi um prazer enorme ter vocês dois aqui. Foi muito gostoso. E que bom que vocês toparam vir e que a gente conseguiu combinar. O Observatório da Mulher volta daqui a um tempinho. E, Mauro, você vai amarrar também? Ou o Dinho vai pegar o birimbau e tocar? Vai lá com o Detonauta. Tá bom. Então, manda lá. Manda ver. Gente, até. Obrigadíssimo, tá?
o Saci. Não se engane, meu amigo, não é dia de Halloween. Halloween americano que é bem longe do Brasil. Do Brasil, né? O Mauro colocou. Muito bom, muito bom. Super valeu, né? Super valeu. Um grande Valeu, abraço a vocês. Coisa eu queria ver. Rádio Você me Madalena manda, agradece. quer mandar para as pessoas saber como entrar nisso. Sim, Pra sim. ver, Vai eu vi. mandar o link. Vamos Quero mandar o mandar, link. inclusive, o pessoal dos capoeira aqui da Madalena. É isso aí. Muito A gente bom, manda o Mauro. link quando ficar editado, tá? Olha, vocês Legal. tiraram sono aqui porque a gente foi dormir tarde trabalhando e muito bom que o Saci realmente fez a gente acordar, viu? A Raquel, o Mauro, O Kiko mudou Rosa, para Paraíba. obrigado. Hein? Obrigado Pode a falar. vocês, foi um prazer conversar com vocês. Foi Saudades de vocês todos. Obrigado. Delícia. Um grande Foi bom abraço te e até. Beijo, Hermosa. E Dinho. Ok.